Você pode explicar uma dessas ocasiões? Bem, a mais marcante, se você já ouviu falar do submarino perdido de Hitler, o U-869? Pois é, um submarino alemão desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial. Todos pensavam que sabiam onde ele havia afundado, mas 50 anos depois, mergulhadores o encontraram a milhares de quilômetros de distância daquele local. Dentro de uma câmara oculta, descobriram itens que sugeriam uma missão secreta desconhecida. O que o U-869 escondia? Por que as autoridades mantiveram essa descoberta em segredo? Junte-se a nós nesta jornada para desvendar um dos mistérios subaquáticos mais intrigantes da história. O submarino fantasma da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Oceano Atlântico tornou-se um dos lugares mais perigosos da Terra. Os submarinos alemães, conhecidos como U-boats, caçavam navios aliados que transportavam suprimentos, tropas e equipamentos. Essas embarcações subaquáticas operavam em segredo, atacando sem aviso prévio e desaparecendo nas profundezas. A campanha dos U-boats representou uma das estratégias militares mais eficazes da Alemanha durante a guerra. A Marinha Alemã mobilizou centenas de U-boats durante todo o conflito. Esses submarinos tinham como objetivo cortar as linhas de abastecimento entre a América do Norte e a Europa. Eles atacavam navios mercantes, embarcações militares e comboios de transporte. Registros históricos mostram que os submarinos alemães afundaram milhares de navios aliados durante os anos de guerra. Cada ataque bem-sucedido interrompia o fluxo de materiais necessários para o combate na Europa. Entre esses muitos submarinos estava o U-869. A embarcação pertencia à classe Tipo 9C/40. Este submarino, em particular, foi lançado ao mar em 1943 por estaleiros alemães, em uma instalação operada pela Deskmag Eggewasser. O submarino media quase 76 metros de comprimento. Os engenheiros equiparam-no com 6 tubos de torpedos projetados para ataques de longo alcance. O projeto permitiu que o U-869 atravessasse todo o Oceano Atlântico e operasse em águas distantes do território controlado pela Alemanha. A Marinha Alemã designou Helmut Neuerberg para comandar o U-869. Neuerberg detinha a patente de capitão e trazia consigo uma significativa experiência naval para o cargo. No final de 1944, a guerra havia se voltado contra a Alemanha. As forças aliadas avançavam em múltiplas frentes. Apesar desses contratempos, a Marinha Alemã continuou enviando submarinos em patrulhas de combate. No final de 1944, o Comando Naval ordenou que o U-869 iniciasse sua primeira patrulha de combate. De acordo com documentos militares que sobreviveram, os parâmetros da missão direcionaram o submarino para a área de Gibraltar. Essa localização possuía importância estratégica, porque os navios aliados passavam pelo estreito que ligava o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Os comandantes alemães acreditavam que os submarinos alemães que operavam perto de Gibraltar poderiam infligir danos significativos à navegação aliada. No entanto, a estrutura de comando militar alemã já havia começado a ruir nessa época. Os sistemas de comunicação falhavam com frequência. As ordens se tornavam confusas. Comandantes diferentes, por vezes, emitiam instruções contraditórias. Pesquisadores históricos agora acreditam que o U-869 pode ter recebido novas ordens enquanto já estava no mar. Essas possíveis mudanças de missão nunca foram devidamente registradas ou documentadas. Em 11 de fevereiro de 1945, 2 navios da Marinha Americana relataram um confronto com um submarino alemão não identificado. Os navios envolvidos eram um contratorpedeiro e uma embarcação da Guarda Costeira.
Ambas as embarcações operavam perto da área de Gibraltar. Eles aparentavam ser um submarino e lançaram um ataque. Após o confronto, as tripulações relataram a destruição da embarcação inimiga. Oficiais militares registraram isso como uma destruição confirmada. Analistas navais examinaram o momento do ataque e o compararam com os movimentos conhecidos de submarinos na área. Com base em seus cálculos, concluíram que o submarino destruído devia ser o U-869. A Marinha Alemã, que a essa altura já havia entrado em colapso juntamente com o restante das Forças Armadas, não forneceu nenhuma informação que contradissesse essa conclusão. Sem qualquer evidência em contrário, o registro oficial afirmou que o U-869 afundou na costa de Gibraltar. O submarino transportava uma tripulação de 56 homens. Todos foram dados como mortos em combate. Não houve sobreviventes. Nenhum sinal de socorro foi recebido. Nenhum destroço foi recuperado ou fotografado. O submarino simplesmente desapareceu sob as ondas e se tornou mais um item nas enormes listas de baixas da Segunda Guerra Mundial. Por mais de 40 anos, essa explicação permaneceu incontestada. Historiadores militares a aceitaram como fato. As famílias dos tripulantes receberam a notificação de que seus entes queridos haviam falecido perto de Gibraltar. Placas comemorativas e registros listavam Gibraltar como o local do naufrágio. O caso parecia encerrado. No entanto, havia vários problemas com essa versão oficial. Primeiro, ninguém jamais encontrou destroços reais perto de Gibraltar que correspondessem às características do U-869. Os relatórios militares da época da guerra frequentemente continham erros. Navios operando em condições de combate frequentemente identificavam alvos incorretamente ou faziam avaliações erradas. A tecnologia disponível na época oferecia precisão limitada para rastrear submarinos. Em segundo lugar, a documentação militar alemã desse período mostrou-se incompleta ou totalmente ausente. Em 1945, o esforço de guerra alemão estava em colapso. As comunicações via rádio foram interrompidas. O registro de informações tornou-se caótico. Muitos documentos foram perdidos ou destruídos deliberadamente. Os poucos registros sobreviventes continham informações ambíguas que não permitiam estabelecer claramente a posição final do U-869. A pesquisa sobre o caso revelou outro detalhe preocupante. Os submarinos alemães mantinham contato regular por rádio com o comando naval durante as missões. Essas comunicações serviam a dois propósitos. Permitiam que os submarinos relatassem seu progresso e posições. Também possibilitavam ao comando enviar novas ordens ou alertas sobre atividades inimigas. O U-869 transmitiu sua última mensagem de rádio conhecida enquanto ainda operava no Oceano Atlântico Norte. Essa localização ficava a milhares de quilômetros de Gibraltar. Após essa transmissão final, seguiu-se um silêncio absoluto. O submarino desapareceu como se o oceano o tivesse apagado da existência. Não houve mais comunicações. Nenhum destroço veio à tona. Nenhuma evidência surgiu para explicar o que aconteceu. Por décadas, o U-869 permaneceu perdido, seu verdadeiro destino desconhecido, enterrado sob relatos conflitantes e registros incompletos de uma época caótica da história. O Mistério de Jersey, 1991. As águas ao largo da costa de Nova Jersey abrigam um dos maiores cemitérios subaquáticos da América do Norte. Centenas de navios naufragados repousam no fundo do oceano nesta área. Esses navios afundaram por diversos motivos, incluindo tempestades, colisões, falhas de equipamentos e ações militares em tempos de guerra. Para mergulhadores experientes em naufrágios, esta região oferece inúmeras oportunidades de exploração e descoberta. No verão de 1991,
uma equipe de mergulhadores recreativos começou a procurar por destroços não identificados usando tecnologia de sonar de varredura lateral. A equipe era composta por John Chatterton e Richie Kohler, ambos mergulhadores técnicos altamente experientes. Eles compreendiam os riscos envolvidos na exploração em águas profundas. As águas ao largo de Nova Jersey apresentavam desafios extremos, incluindo fortes correntes subaquáticas, baixa visibilidade e temperaturas frias que penetravam até mesmo os melhores trajes de mergulho. A equipe operou a aproximadamente 60 milhas da costa de Point Pleasant, Nova Jersey. Seu equipamento de sonar detectou um objeto incomum, repousando no fundo do oceano a uma profundidade de 230 pés. A imagem do sonar mostrou uma estrutura longa e estreita com um formato característico de torpedo. O objeto parecia antigo e feito pelo homem. Seu tamanho e forma sugeriam algo significativo, mas o sonar não conseguiu fornecer uma identificação detalhada. Os mergulhadores decidiram investigar. O mergulho técnico a essa profundidade exigia planejamento extenso e equipamentos especializados. Era necessário usar sistemas de respiração com mistura de gases em vez de ar comprimido comum. A pressão a 70 metros criava condições perigosas. Os mergulhadores enfrentaram riscos como narcose por nitrogênio, toxicidade por oxigênio e doença descompressiva. Cada mergulho exigiu um cálculo cuidadoso do tempo de fundo e paradas de descompressão obrigatórias durante a subida. Durante a primeira descida até o naufrágio, os mergulhadores encontraram visibilidade extremamente limitada. A visibilidade em qualquer direção era de apenas alguns metros. Lodo e sedimentos turvavam a água. A estrutura estava parcialmente enterrada sob areia e décadas de redes de pesca acumuladas. Mover-se ao redor do naufrágio provou ser difícil e demorado. Apesar desses obstáculos, os mergulhadores rapidamente reconheceram o que haviam encontrado. O naufrágio era claramente de um submarino. O tamanho indicava tratar-se de uma embarcação grande, e não de um pequeno submarino costeiro. A descoberta levantou imediatamente questionamentos, pois não havia registros de naufrágios de submarinos naquela região. Os mergulhadores examinaram o casco externo em busca de números ou marcas de identificação. Não encontraram nada. Nenhuma placa de identificação permanecia visível. Nenhuma bandeira ou insígnia nacional podia ser vista. Décadas de corrosão e incrustações marinhas haviam obscurecido a maioria das características identificadoras. A torre de comando apresentava danos significativos e colapso parcial. O casco externo exibia rachaduras e deformações. O tempo e a pressão cobraram seu preço na estrutura metálica. O submarino estava se desintegrando lentamente, enferrujando no fundo do oceano. Sem a devida identificação, os mergulhadores não conseguiam determinar a origem ou a nacionalidade da embarcação. A equipe deu um apelido ao misterioso naufrágio: Uhu. Esse nome refletia tanto a provável origem alemã do submarino quanto a completa incerteza sobre sua identidade. Os mergulhadores se empenharam em desvendar o mistério. Planejaram uma série de expedições de retorno para coletar mais informações e recuperar artefatos que pudessem ajudar na identificação. Cada mergulho subsequente trouxe novos desafios. A profundidade extrema limitava o tempo de fundo a curtos períodos. Os mergulhadores precisavam passar muito mais tempo em descompressão do que explorando o naufrágio propriamente dito. As condições climáticas frequentemente cancelavam os mergulhos planejados. Correntes fortes por vezes impossibilitavam a aproximação aos destroços. Apesar dessas dificuldades, a equipe persistiu. Ao longo de várias expedições, os mergulhadores começaram a recuperar pequenos objetos do interior dos destroços. Encontraram medidores alemães com medidas métricas. Descobriram tubos, válvulas e instrumentos que claramente eram de fabricação alemã. As evidências confirmaram a nacionalidade do submarino. Este era definitivamente um submarino alemão. No entanto, identificar qual submarino específico era o principal desafio.
Os mergulhadores recuperaram diversos objetos pessoais, incluindo pratos, tigelas e peças de equipamento. Alguns objetos apresentavam o símbolo da águia marinha usado pela Marinha Alemã. Essas descobertas forneceram contexto histórico, mas não uma identificação específica. A equipe precisava de algo mais definitivo. Eles precisavam de uma prova que pudesse ser rastreada até uma embarcação ou membro da tripulação específico. A descoberta crucial ocorreu quando mergulhadores encontraram uma faca de manteiga. A faca apresentava corrosão significativa, mas permanecia intacta. Mais importante ainda, alguém havia gravado um nome no metal. A gravação dizia Hornburg. Isso representava uma prova crucial. O nome pertencia a uma pessoa, não a um navio ou número de modelo. Esse único artefato abriu caminho para a identificação. Os mergulhadores começaram a pesquisar registros navais alemães e listas de tripulantes. Eles procuraram por qualquer pessoa com o sobrenome Hornburg que tivesse servido em submarinos durante a Segunda Guerra Mundial. A investigação os levou a Georg Hornburg, um tripulante oficialmente listado como tendo servido a bordo do U-869. Essa conexão forneceu a primeira ligação concreta entre o misterioso naufrágio e um submarino específico. A equipe prosseguiu com seu trabalho de arqueologia subaquática. Em mergulhos posteriores, recuperaram coletores de válvulas e componentes de motores a diesel. Essas peças mecânicas continham números de série gravados pelos fabricantes. Os mergulhadores rastrearam esses números de série até os registros de produção da Dekemag AG Weisser, o estaleiro alemão que construiu o U-869. Os números coincidiam perfeitamente. Após 6 anos de mergulhos perigosos e pesquisas meticulosas, a equipe de mergulhadores civis conseguiu o que organizações militares e governamentais não haviam conseguido. Em 1997, a Marinha dos Estados Unidos reconheceu oficialmente suas descobertas. Os destroços do submarino encontrados na costa de Nova Jersey foram confirmados como sendo do U-869. Morte por fogo. Amigo ou algo pior? A confirmação de que os destroços perto de Nova Jersey eram do U-869 criou um novo problema. A identificação do submarino respondeu a uma pergunta, mas levantou outro mistério igualmente importante. Como o U-869 afundou? A própria localização contradizia todos os registros oficiais. Supostamente, o submarino deveria ter afundado perto de Gibraltar, mas repousava a milhares de quilômetros de distância, na costa americana. Compreender o que causou o naufrágio tornou-se o próximo desafio para pesquisadores e historiadores. Os investigadores examinaram cuidadosamente as evidências disponíveis, estudaram os danos físicos visíveis nos destroços. Eles analisaram registros de guerra de fontes alemãs e americanas. Analisaram a situação tática no Atlântico no início de 1945. Dessa pesquisa, surgiram 2 teorias principais. Cada teoria tinha evidências que a sustentavam. Cada uma também continha lacunas que impediam a certeza absoluta. A primeira teoria sugeria que o U-869 foi destruído por sua própria arma. Os torpedos alemães durante a Segunda Guerra Mundial eram sofisticados, mas pouco confiáveis. Os engenheiros os projetaram para atingir seus alvos em linha reta. No entanto, falhas mecânicas eram frequentes. Uma falha particularmente perigosa ficou conhecida como o problema do corredor circular. Um torpedo com esse tipo de trajetória era lançado normalmente, mas depois desviava do curso. Giroscópios defeituosos ou superfícies de controle danificadas faziam com que a arma descrevesse uma ampla curva em vez de seguir em linha reta. O torpedo completaria uma trajetória circular e retornaria em direção ao submarino que o disparou. Essa falha causou a morte de vários U-boats durante a guerra. Todos os capitães de submarino conheciam esse risco e o temiam.
Os defensores da teoria do submarino em órbita circular acreditam que isso explica o destino do U-869. Eles argumentam que o submarino disparou um torpedo durante operações de combate ou um lançamento de teste. A arma apresentou defeito imediatamente e começou a retornar em círculos. A tripulação não teve tempo de reagir ou tomar medidas evasivas. O torpedo atingiu o próprio submarino e detonou contra o casco. Diversas evidências corroboram essa explicação. Em primeiro lugar, os pesquisadores não encontraram registros que indiquem que o U-869 tenha entrado em confronto com uma embarcação inimiga. Nenhum navio aliado relatou ataques com torpedos naquela área durante o período relevante. Nenhum documento sobrevivente menciona tentativas de ataque por parte do submarino. Isso sugere que o U-869 nunca conseguiu disparar contra um alvo inimigo. Em segundo lugar, o exame dos destroços revelou danos internos significativos causados pela explosão. O padrão de destruição pareceu consistente com a detonação de um torpedo ocorrida muito perto do casco. Contudo, os danos apresentavam características de uma explosão interna e não de um ataque externo. A força parecia ter se originado de dentro ou imediatamente adjacente à estrutura do submarino. A segunda teoria principal propôs que navios da Marinha Americana destruíram o U-869 durante operações de combate. Segundo essa explicação, 2 navios da Marinha dos Estados Unidos detectaram e atacaram o submarino. Os navios envolvidos foram o USS Howard D. Crowe e o USS Coiner. Ambos operavam no Atlântico durante esse período. Em 11 de fevereiro de 1945, esses 2 navios relataram ter interceptado um submarino não identificado. Eles detectaram o alvo usando sonar ou hidrofone. Os navios lançaram um ataque coordenado com cargas de profundidade. As cargas de profundidade eram armas explosivas projetadas para detonar debaixo d'água em profundidades específicas. As ondas de pressão criadas por essas explosões podiam esmagar os cascos dos submarinos. Após o fim da guerra, os registros da Marinha Americana acreditaram esse confronto como um afundamento bem-sucedido. O relatório listou o alvo como um submarino alemão não identificado. Análises posteriores de historiadores militares concluíram que o submarino destruído devia ser o U-869. Mesmo depois de mergulhadores encontrarem os destroços perto de Nova Jersey, décadas mais tarde, a Marinha dos Estados Unidos manteve a posição de que cargas de profundidade lançadas por esses 2 navios causaram o naufrágio. À primeira vista, essa teoria parecia simples. No entanto, os pesquisadores identificaram diversos problemas com essa explicação. A primeira questão envolvia o momento e o local. As ordens de missão do U-869 o direcionavam para Gibraltar, não para a costa leste americana. Se navios americanos atacaram um submarino perto de Nova Jersey, por que ninguém associou esse ataque ao U-869 na época? Não se esperava que o submarino estivesse naquela área. O segundo problema envolvia coordenadas precisas. A localização onde o USS Howard D. Crowe e o USS Coiner relataram o ataque não coincidia exatamente com a posição onde os mergulhadores encontraram os destroços. Os 2 locais eram próximos, mas não idênticos. Estavam perto o suficiente para sugerir uma conexão, mas distantes o bastante para gerar dúvidas sobre se o mesmo submarino estava envolvido. A terceira questão dizia respeito ao estado dos destroços em si. Mergulhadores descobriram que vários tubos de torpedos permaneciam selados. Se o U-869 tivesse entrado em combate com navios de superfície, o procedimento padrão exigia o lançamento de torpedos. Por que o submarino aparentemente não lançou nenhuma arma? Por que pareceu ter sido pego completamente desprevenido? O exame físico dos destroços forneceu informações conflitantes. A seção dianteira apresentava esmagamento e deformação severos.
Os compartimentos internos implodiram devido à força intensa. Esses danos sugeriam uma onda de choque originada no interior do submarino, e não na explosão de cargas de profundidade acima dele. No entanto, certas áreas externas do casco apresentavam padrões de deformação que poderiam coincidir com explosões subaquáticas nas proximidades. Uma observação particularmente impressionante dizia respeito às posições da tripulação. Os restos mortais encontrados dentro dos destroços indicaram que ninguém conseguiu chegar às escotilhas de escape. Nenhum membro da tripulação tentou emergir. Não há evidências de que quaisquer procedimentos de emergência tenham sido iniciados. Seja o que for que tenha destruído o U-869, aconteceu com uma velocidade devastadora, e a tripulação morreu instantaneamente, sem aviso prévio ou tempo para reagir. Ambas as teorias continham elementos de verdade. Ambos apresentavam fragilidades que impediam conclusões definitivas. O mistério de como o U-869 realmente morreu permaneceu sem solução, apesar de décadas de investigação. As Câmaras Ocultas, final de 2024. Por mais de 3 décadas após a descoberta inicial, mergulhadores continuaram visitando os destroços do U-869. Cada expedição enfrentou as mesmas limitações que afetaram as investigações originais. A profundidade extrema de 70 metros, 230 pés, impôs severas restrições de tempo. Correntes subaquáticas fortes frequentemente impossibilitavam o mergulho. A baixa visibilidade dificultava as explorações. A temperatura da água em profundidade permanecia próxima do ponto de congelamento durante todo o ano. Esses fatores combinados tornavam cada mergulho perigoso e fisicamente exigente. Apesar desses desafios, os avanços tecnológicos gradualmente expandiram o que os mergulhadores podiam realizar. Sistemas de mistura de gases mais eficientes permitiram tempos de fundo ligeiramente maiores. A iluminação subaquática aprimorada permitiu penetrar a escuridão com mais eficácia. Equipamentos de comunicação avançados possibilitaram melhor coordenação entre os membros da equipe. Câmeras de alta resolução puderam documentar o naufrágio com mais detalhes do que em expedições anteriores. No final de 2025, uma equipe de mergulhadores equipada com essa tecnologia mais recente tentou acessar áreas do submarino anteriormente consideradas inacessíveis. Uma seção em particular havia permanecido selada desde o naufrágio do submarino, quase 80 anos antes. O colapso estrutural e a corrosão extrema bloquearam esse compartimento. A tentativa de entrada acarretava riscos significativos. O metal corroído poderia colapsar ainda mais. Bordas afiadas poderiam rasgar roupas de mergulho ou mangueiras de ar. Mexer nos destroços poderia desencadear novas falhas estruturais. A equipe procedeu com cautela, trabalhando lentamente para evitar danificar os frágeis restos. Após um esforço considerável, eles conseguiram romper a seção selada. O que encontraram lá dentro surpreendeu até mesmo os membros mais experientes da expedição. De acordo com membros da equipe que falaram sobre a descoberta sob condição de anonimato, o compartimento parecia notavelmente bem preservado. O ambiente selado protegeu o conteúdo dos piores efeitos da corrosão pela água salgada. A pressão e o tempo ainda causaram deterioração significativa, mas muitos itens permaneceram reconhecíveis. Os mergulhadores descreveram o espaço como uma cápsula do tempo congelada no momento presente. O U-869 afundou em 1945. Dentro do compartimento, a equipe encontrou armários pessoais que pertenceram a membros da tripulação. Caixas de armazenamento permaneceram empilhadas onde os marinheiros as haviam colocado décadas antes. Os baús de bagagem permaneciam intactos. Alguns contêineres ainda tinham vedações de borracha que, de alguma forma, mantiveram parte de sua integridade apesar do ambiente oceânico. O nível de preservação superava tudo o que os mergulhadores haviam encontrado anteriormente no naufrágio. Contudo,
uma análise mais aprofundada do compartimento revelou itens que imediatamente atraíram a atenção tanto de historiadores quanto de especialistas em inteligência. Fontes familiarizadas com a investigação descreveram a descoberta de uma adaga cerimonial destinada a oficiais do regime. A arma apresentava decorações elaboradas. A lâmina, segundo relatos, trazia gravado um lema associado às unidades navais de elite dentro da estrutura militar alemã. Perto da adaga, mergulhadores descobriram uma caixa estanque que havia sido cuidadosamente lacrada. Dentro dessa caixa, havia um uniforme de gala da Marinha Alemã. O uniforme permanecia em condições notáveis, considerando sua idade e ambiente. Ainda ostentava a insígnia da águia de ferro usada pelas forças navais alemãs. Mais importante ainda, o uniforme incluía uma braçadeira vermelha com o símbolo da suástica. Historiadores militares observaram que encontrar itens nesse estado de conservação era extremamente raro. A descoberta mais controversa veio debaixo de camadas de documentos lacrados. Mergulhadores encontraram esses papéis envoltos em lona oleada, um material impermeável comumente usado para proteger itens importantes no mar. Entre esses materiais protegidos, havia uma caixa contendo objetos políticos nazistas. A caixa incluía uma bandeira com a suástica que havia sido dobrada com precisão militar. O tecido apresentava danos mínimos, apesar de ter passado décadas submerso. Junto com a bandeira, a equipe recuperou panfletos de propaganda impressos em inglês. A análise desses documentos revelou que eles foram elaborados para criar discórdia entre a população civil americana. Os panfletos continham mensagens destinadas a minar o apoio ao esforço de guerra. A presença deles em um submarino alemão sugeria possíveis planos de distribuição em solo americano. Talvez o mais intrigante tenha sido a descoberta do que parecia ser um livro de códigos parcialmente criptografado. O livro continha marcas associadas à Abwehr, o serviço de inteligência militar da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Livros de códigos desse tipo eram considerados materiais altamente confidenciais. Sua presença no U-869 levantou questões imediatas sobre a missão real do submarino. A equipe de descoberta tomou a decisão deliberada de não divulgar essas descobertas. Os materiais suscitaram questões politicamente delicadas que as autoridades preferiram tratar com discrição. A divulgação pública de objetos nazistas e materiais de inteligência poderia gerar controvérsias indesejadas. Mais importante ainda, os itens sugeriam possibilidades que contradiziam as narrativas históricas aceitas. A combinação de materiais de propaganda, documentos de inteligência e itens cerimoniais indicava que o U-869 poderia ter uma missão além de simples patrulha de combate. Alguns pesquisadores agora teorizam que o submarino pode ter sido encarregado de operações secretas em território americano ou em suas proximidades. Isso poderia explicar por que a embarcação apareceu na costa de Nova Jersey, em vez de perto de Gibraltar, onde supostamente deveria operar. A teoria de que o U-869 pretendia enviar agentes ou materiais para solo americano permaneceu sem confirmação. No entanto, as evidências físicas recuperadas do compartimento lacrado forneceram um apoio substancial a essa possibilidade. Se correta, essa explicação mudaria fundamentalmente a compreensão das operações de inteligência alemãs no hemisfério ocidental durante os meses finais da Segunda Guerra Mundial. Culpa dos sobreviventes. Herbert Gussowski. Entre os 56 homens, originalmente designados para servir a bordo do U-869, os registros oficiais listavam todos como baixas de guerra. Supostamente, toda a tripulação morreu quando o submarino afundou no início de 1945. Durante décadas, esse foi o fato histórico aceito. No entanto, um nome constava na lista original de designação da tripulação, mas não na lista final de baixas.
Esse nome pertencia a Herbert Gussowski. Herbert recebeu ordens para integrar a tripulação do U-869 durante a fase de preparação. Ele treinou com os outros marinheiros que operariam o submarino. No entanto, pouco antes da data de partida programada, Herbert contraiu uma doença. A equipe médica o examinou e determinou que ele não estava apto para o serviço. Os espaços confinados, os recursos limitados e o ambiente operacional perigoso não permitiam a presença de tripulantes doentes. Outro marinheiro recebeu ordens para substituir Herbert. Este tripulante substituto passou por um rápido treinamento para se preparar para o destacamento. A mudança de pessoal representou um ajuste de rotina que ocorre frequentemente em operações militares. Navios e submarinos regularmente sofrem alterações de última hora em suas tripulações devido a doenças, lesões ou transferências administrativas. Na época, ninguém considerou essa mudança em particular significativa. O U-869 deixou o porto sem Herbert a bordo. Ele permaneceu na base naval, se recuperando da doença, enquanto seus antigos companheiros de tripulação navegavam para o Oceano Atlântico. Em poucas semanas, a comunicação com o submarino cessou. Meses depois, após a rendição da Alemanha, as autoridades navais compilaram listas de baixas. O registro oficial afirmava que o U-869 havia sido destruído perto de Gibraltar, com toda a tripulação morta. Então, na década de 1990, mergulhadores americanos especializados em naufrágios fizeram a descoberta na costa de Nova Jersey. Como parte de seus esforços de pesquisa para identificar o misterioso submarino, a equipe de mergulho começou a contatar qualquer pessoa com alguma ligação com o U-869. Eles procuraram por parentes sobreviventes dos membros da tripulação. Eles procuraram qualquer pessoa que pudesse fornecer informações sobre a embarcação ou sua tripulação. A investigação acabou por levá-los a Herbert. Quando os mergulhadores o contataram, trouxeram notícias chocantes. Essa informação contradizia diretamente tudo em que Herbert acreditara por mais de 50 anos. O pesquisador Richie Kohler, um dos principais mergulhadores envolvidos na identificação do naufrágio, descreveu posteriormente a reação inicial de Herbert como cética. Herbert achou a afirmação difícil de aceitar. Os mergulhadores forneceram provas para sustentar sua alegação. Mostraram a Herbert fotografias de itens recuperados do local do naufrágio. De forma bastante convincente, apresentaram imagens de uma faca com o nome Georg Hornberg gravado. Herbert reconheceu imediatamente esse nome. Ele confirmou que Georg Hornberg, de fato, havia servido como membro da tripulação do U-869. Ele conhecia Hornberg pessoalmente desde o período de treinamento. Essa verificação provou ser crucial para o esforço de identificação. A confirmação de Herbert conectou os artefatos recuperados diretamente ao U-869. Suas lembranças de membros específicos da tripulação ajudaram os pesquisadores a verificar outros aspectos de suas descobertas. Ele relembrou detalhes sobre o período de treinamento e o clima entre a tripulação durante aquelas últimas semanas antes do destacamento. Quando questionado sobre seus sentimentos em relação à descoberta, Herbert teria demonstrado uma emoção contida. Ele reconheceu a estranha sorte que lhe poupou a vida por meio de uma simples doença. Ele expressou tristeza pela perda dos homens com quem havia treinado. No entanto, não buscou publicidade ou atenção por sua sobrevivência. Concedeu poucas entrevistas e preferiu manter sua ligação com o submarino em grande parte privada. As lembranças de Herbert ajudaram a preencher lacunas no registro histórico. Seu conhecimento em primeira mão da tripulação e de seus preparativos confirmou informações que existiam apenas em documentos fragmentários. Ele representou um elo vivo com o U-869 que os pesquisadores não esperavam encontrar. Herbert Gussowski faleceu em 2005.
Ele morreu sem saber da descoberta do compartimento selado que ocorreria quase 20 anos depois. Se ele possuía conhecimento sobre a verdadeira missão do U-869, permanece um mistério. Ele jamais discutiu publicamente quaisquer aspectos confidenciais das ordens do submarino. Se sabia de algo além do que constava nos registros oficiais, optou por não falar sobre isso em vida. Conclusão: a história do U-869 representa uma das descobertas arqueológicas subaquáticas mais significativas do século XX. O que começou como uma expedição de mergulho de rotina para explorar um naufrágio na costa de Nova Jersey, evoluiu para uma investigação que desafiou narrativas históricas aceitas e revelou lacunas em registros militares oficiais. A descoberta demonstrou como até mesmo eventos bem documentados da Segunda Guerra Mundial podiam conter erros fundamentais que persistiram por décadas. O próprio processo de identificação demonstrou a capacidade de pesquisadores civis dedicados. Sem financiamento governamental ou apoio institucional, uma pequena equipe de mergulhadores recreativos conseguiu o que organizações militares não haviam conseguido. Eles localizaram um submarino perdido, identificaram-no por meio de uma meticulosa recuperação de artefatos e provaram que os registros oficiais sobre seu destino estavam completamente incorretos. O trabalho deles estabeleceu novos padrões para a investigação arqueológica subaquática e a metodologia de identificação de destroços. No entanto, apesar de anos de pesquisa e exploração, questões fundamentais sobre o U-869 permanecem sem resposta. A presença do submarino na costa leste americana contradiz suas ordens de missão documentadas. Não existe uma explicação clara para o fato de o submarino ter operado a milhares de quilômetros de sua área de patrulha designada. A descoberta de materiais de inteligência e documentos de propaganda no compartimento lacrado sugere possibilidades que os historiadores continuam debatendo. A causa da destruição do submarino também permanece controversa. A teoria do torpedo circular oferece uma explicação plausível, apoiada por evidências físicas do naufrágio. A teoria do ataque com carga de profundidade apresenta um cenário alternativo, corroborado por registros navais americanos. Nenhuma das explicações, porém, justifica completamente todos os padrões de danos observados e as inconsistências históricas. Alguns pesquisadores acreditam que um terceiro fator desconhecido pode ter contribuído para o naufrágio. A dimensão humana da história do U-869 adiciona peso emocional ao mistério técnico. 56 homens morreram a bordo do submarino sem jamais alcançar o destino pretendido. Eles partiram do porto, acreditando que se tratava de uma patrulha de combate em águas europeias. Em vez disso, morreram na costa americana, em circunstâncias que permaneceram ocultas por meio século. Suas famílias os lamentaram com base em informações incorretas sobre onde e como faleceram. A sobrevivência de Herbert Kuchowski, por conta de uma doença fortuita, destaca a natureza arbitrária do destino em tempos de guerra. Uma simples condição médica salvou sua vida, enquanto o marinheiro que o substituiu morreu. Esse elemento de acaso nos lembra que, por trás de cada estatística militar e relatório de baixas, havia seres humanos cujas vidas foram transformadas por circunstâncias fora de seu controle. A investigação do U-869 demonstra como a compreensão histórica continua a evoluir à medida que novas evidências surgem. O que parecia estar resolvido em 1945 provou-se incorreto em 1997. Descobertas em 2024 levantam novas questões que podem levar décadas adicionais para serem respondidas completamente. O fundo do oceano guarda inúmeros mistérios semelhantes, à espera de tecnologia e determinação para serem revelados. Este caso também ilustra a importância de questionar as narrativas oficiais.
A explicação aceita para o destino do U-869 permaneceu incontestada por mais de 40 anos, simplesmente porque constava em registros militares. Somente quando mergulhadores civis localizaram fisicamente os destroços é que a verdade começou a vir à tona. O trabalho deles serve como um lembrete de que a documentação oficial, embora importante, pode conter erros significativos que persistem até que alguém se dê ao trabalho de verificar os fatos de forma independente. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.